capítulo 28? Então, versículo 16 em diante diz assim: a boa e santa palavra do Senhor. Os 11 discípulos, 11 por quê? Porque Judas morreu. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia. Essa é uma palavra bem do Ceará, rumaram, tá? Eles caminharam em direção à Galiléia. Rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu vou repetir esse versículo para você nunca mais pensar que o capeta tem autoridade sobre a sua vida. E quando alguém mentir para você dizendo que você deu legalidade e autoridade para o capeta, você lê a palavra de Deus para ele, tá bom? Disse Jesus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Vou ler mais uma vez os versículos 19 e 20. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem evangélicos. Está escrito isso? Gospel? Não, então tá bom. Se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua boa e santa palavra. Fala conosco mais uma vez essa noite, ministra ao nosso coração, Senhor, nos dá sabedoria, graça, direção, Senhor, discernimento, para ouvir a tua voz e entender, Senhor, aplicar os conceitos que o Senhor tem nos dado, para seguir em conformidade com a tua vontade. Que haja em nós, Senhor, disposição para obedecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós temos falado nas últimas semanas, irmãos, nas nossas aulas aqui na segunda-feira, sobre ser discípulo de Cristo, sobre evangelizar, sobre ganhar pessoas para o Senhor. E o pastor Zé Maria veio aqui no domingo passado, falou um pouco também conosco sobre essa nossa responsabilidade de proclamar a palavra. Aqui nós temos um texto em que Jesus, após a ressurreição, ele reúne-se com seus discípulos e ele vai deixar para eles uma missão. A igreja só tem uma missão. Muita gente gosta de fazer muita coisa, fazer esse é o papel da igreja. O papel da igreja é esse aqui. Foi o que Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele não nos mandou abrir escolas, não mandou abrir hospital, não mandou abrir casa de caridade, mandou fazer discípulos. Agora nós abrimos hospitais, casas de caridade, tudo isso para fazer discípulos. São meios para alcançar a finalidade. O propósito é fazer discípulos. Então Jesus reúne os discípulos ali, fala com eles. E ele diz: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder, vou deixar sobre a vida da igreja também. Eu quero que vocês saiam daqui, que vocês caminhem, se espalhem pelo mundo e façam discípulos de todas as nações. Então eu queria falar um pouco sobre isso, irmãos. A gente tem tanta dificuldade de entender essa palavra, né? O que significa o ser discípulo de Jesus? Por exemplo, a palavra convertido aparece 2 vezes no Velho Testamento. 2. A palavra crente, 15 vezes no Novo Testamento. 15 vezes. A palavra discípulo aparece no Velho Testamento 3 vezes e no Novo 258 vezes. E evangélico não aparece em nenhum lugar. É uma criação nossa. Deus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. Para multiplicar a palavra que nós temos recebido. Para falar do amor de Deus de uma maneira que as pessoas desejem parecer conosco, porque nós parecemos com Jesus. O apóstolo Paulo disse nas suas epístolas que nós devemos imitá-lo como ele imita Cristo. Ele se tornou um verdadeiro discípulo. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Todas as pessoas que usam a palavra fulano foi salvo. Salvo que ele foi liberto do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre ele, então salvo.
É convertido, ele teve uma mudança de atitude. O arrependimento bateu no coração dessa pessoa e a metanoia aconteceu, que diz lá em Romanos capítulo 12, 1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, irmãos, que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é conversão. E discípulo é aquele que segue Jesus e obedece aos seus mandamentos. Agora, ser crente, irmão, é só aquele que crê. Todo aquele que crê é crente. Então, o nosso desafio é maior. É mais do que ser crente, é mais do que ser evangélico. É ser discípulo de Cristo. E as Escrituras, elas falam do discípulo de uma maneira muito, assim, gostosa de entender, mas é desafiadora. Não é fácil ser discípulo de Jesus. Não é fácil. Se o discípulo tem que ser parecido com o seu mestre, não é fácil. Amém? Então eu queria colocar algumas características do discípulo. O discípulo, ele é mais do que um novo convertido, ele é mais do que alguém que virou crente. Veja só, Mateus 9:9 diz assim: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Olha o que o texto diz: e ele, levantando-se, o seguiu e entregou-se completamente, largou tudo o que estava fazendo e o seguiu. Mateus passou a ser discípulo de Jesus, ele largou tudo o que ele fazia, ele deixou tudo. Os irmãos viram o puxão de orelha que o pastor Zé Maria deu domingo sobre a questão de cantar e não fazer o que canta. Ele falou: nossa, e é verdade, já disse para os irmãos, muitas vezes onde a gente mais mente é na música. Você fala que a vida é de Jesus, o coração é dele, tudo é para ele, e se está calor não sai de casa para vir para a igreja, se está quente, se está frio porque está frio. Se é dia de aniversário do papagaio, eu vou no aniversário do papagaio, que é mais importante que Jesus. Então a gente vive desses enganos. Mas o Mateus, o convertido, ele largou tudo. Ele largou o trabalho dele na coletoria, as riquezas, largou tudo para seguir Jesus. Mateus 7:21, Jesus dá um alerta: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Por quê? Porque muitas pessoas vão frequentar os cultos, muitos irão para a igreja, muitos vão pregar, muitos vão cantar, muitos vão expulsar demônios, muitos vão fazer curas, e quando chegar diante do Senhor ele vai falar: não te conheço, nunca te conheci. Você fez parte do clube, fez parte do time, mas você nunca foi meu discípulo. Então o nosso desafio, irmãos, é tentar entender o que é um discípulo. Como é que eu poderia verificar na minha vida, não na vida dos outros, a vida dos outros não me interessa. Eu nem me preocupo se o fulano fez, não fez, se ele veio, não veio, é problema dele. Ele que sabe a vida dele com Deus, mas eu tenho que olhar para mim. Quando eu olho para as Escrituras, para a minha vida, como é que eu vou saber? Então, pelo menos algumas características eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje sobre um discípulo. Não fica chateado comigo, não. Só pensa se você se enquadra nelas como discípulo do Senhor Jesus. Então a primeira delas é assim: primeiro, o discípulo de Jesus, ele tem que amar o seu Senhor acima de todas as coisas. Olha só o que foi que Jesus disse em Lucas capítulo 14, verso 26: se alguém vier a mim e não aborrecer a mãe e o pai, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo assim: você tem que desprezar os seus familiares? Não, ele está dizendo: se você colocar qualquer outra coisa acima do amor ao Senhor Jesus, você não pode ser discípulo dele. Muitas vezes, irmãos, o nosso carro é mais importante, o quadro, o cargo na igreja é mais importante, o nosso trabalho, os nossos passeios, a nossa vontade. Jesus, ele foi assim, ele bateu num ponto que é muito dolorido para nós, que é a família. Então ele disse assim: se você não aborrecer o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, sua esposa por causa de mim, ele está falando para você fazer raiva para eles. Mas é que assim, muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, eu já deixei triste a minha família. Eles dizem assim: não, hoje não. Eu falo: hoje sim. Nem sempre, irmãos, nós vamos ter concordância de todo mundo. E o discípulo, ele deveria colocar o amor ao seu Senhor em primeiro lugar.
E eu não sei o quanto isso é difícil. Não estou dizendo que você tem, irmão, larga todo mundo, larga tudo. Não é isso. Eu só gostaria de trazer uma reflexão. Será que nós somos discípulos mesmo? Ou a gente vai quando dá? Porque Deus, você sabe qual que é o versículo mais conhecido do mundo? Ele não existe, mas o povo coloca: Deus conhece meu coração. É capaz de colocar um texto lá, né? A gente está sempre arrumando uma desculpa, dizendo: Deus sabe das minhas limitações. Claro que Ele sabe. Ele nunca pediu para nós fazermos algo além, mas Ele disse que tudo que vier às tuas mãos, faz segundo as tuas forças. E a gente dificilmente emprega todas as nossas forças para fazer aquilo que deve ser feito. Amar a Jesus, irmãos, acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima de nós mesmos. Nós não conseguimos fazer isso, porque nós estamos sempre pensando em alguma coisa para nós primeiro. Olha, o pastor Nelson foi fazer a oração agora pelas ofertas, pelos dízimos. Ele falou assim: essa é uma maneira de você provar que você está desprendido das coisas. Mas eu pergunto para os irmãos: muitas vezes você faz todas as contas de casa, paga tudo, se sobrar, você dá uma oferta. A gente nunca pensa em primeiro lugar no Senhor. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, de caminhar na presença do Senhor. Se nós quisermos, irmãos, nos parecermos com Cristo, nós precisamos amá-lo. Amar a Jesus. Todos os dias a gente vê escândalos, né? Ontem mais divulgaram uma grande igreja aqui, um problema sério, afastaram o cara lá. Agora, sabe por que existem as quedas tão constantes? Porque as pessoas não amam a Cristo tanto como deveriam amar. Nós todos somos muito falhos, nós somos fracos, fraquíssimos. Se nós entendêssemos isso, a gente ficaria no chão o tempo todo. É difícil cair quem está no chão. Mas às vezes a gente se sente muito assim, numa posição de querer mostrar para os outros que quando nós somos bons, de dar direcionamento para todo mundo, dizer para o cara: vai para a direita, vai para a esquerda, é assim que você deve fazer. E aí nós colocamos as pessoas para olhar mais para nós do que para o eterno. Mais para nós do que para o nosso Senhor. O nosso amor, irmãos, o centro do amor da igreja tem que ser Jesus. Amém? Já pedi muitas vezes para os irmãos: no dia que vocês virem uma foto do pastor João na parede dessa igreja, ou da minha esposa, vocês podem ir embora, que isso aqui virou uma casa de adoração a demônios. Porque na igreja do Deus vivo, só tem que ser adorado o Senhor Jesus. Mas muitas vezes a gente quer um ídolo para adorar. Então quem é o mais próximo? É o pastorzão, o ungidão, para a gente imitar ele. Não, nós temos que imitar aquele que foi para o Calvário, o homem das mãos furadas. Então muitas vezes nós temos dificuldade de ser discípulo, porque nós não amamos tanto como deveríamos. Não sei se porque é difícil, não consigo pegar nele aqui, não vejo ele todo dia. É mais fácil quando a gente está perto, caminhando lado a lado. E a fé, querido, é o firme fundamento daquilo que você não vê, e a convicção daquilo que você espera. Nós precisamos acreditar que Ele existe, que o Senhor nos salvou, que Ele morreu na cruz por nós, deu a vida por mim e por você, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, presente entre nós, irmãos. Então um discípulo, a primeira característica do discípulo, ele é amor pelo Senhor Jesus. Ama Cristo, ama Jesus. Aqueles primeiros discípulos, todos eles morreram de mortes terríveis. Por quê? Por amor a Jesus. Eles não desistiram, eles não fraquejaram, eles sentiram medo, mas o Espírito veio, os encheu de ousadia, de intrepidez, e eles continuaram a obra. E todos eles sofreram, foram martirizados, e continuaram dizendo: Ele é o Senhor da minha vida. E às vezes, amados, nós temos tudo à disposição, nós não conseguimos exercer esse amor, demonstrar esse amor. Então a primeira característica de um discípulo é amor pelo Senhor. Não é participar dos cultos. Eu vou em todos os cultos, eu sou discípulo. Eu leio a Bíblia todo dia, eu sou discípulo. Eu oro todos os dias, eu sou discípulo. Eu dou dízimo, eu sou discípulo. Não, é amor ao Senhor. Porque nós podemos fazer todas essas coisas só para nos contentarmos.
Porque nós temos uma facilidade muito grande de querer pagar o preço do nosso jeito. Raríssimos os crentes que entendem o que é graça. E conseguem entender, não, eu sei que Jesus já fez tudo. E eu não tenho lugar para mim mais, eu não consigo fazer mais nada para pagar o preço. Mas a gente está sempre querendo pagar o preço de algum jeito. Para dizer depois, não, irmão, eu sou merecedor. Você não sabe o sacrifício que eu estou fazendo. O sacrifício já foi feito, irmãos. Então, primeira característica do discípulo, ele ama o seu Senhor. Segunda coisa, talvez essa dificílima para tanta gente, é renunciar, abrir mão. Abrir mão, tão difícil. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus, quando está falando aquele que não renuncia a tudo quanto possui, ele está falando de tudo. De tempo. Talvez a coisa mais preciosa que nós temos. Mais do que o seu dinheiro, mais do que tudo, é o tempo. Porque quero informar para os irmãos, se vocês ainda não sabem isso, esses poucos minutos aqui nunca mais vão se repetir. Nunca mais. Se você não abraçou o seu marido hoje, nunca mais você vai abraçar do jeito que poderia ter abraçado hoje. Se você não falou para o seu filho quanto ama hoje, pastor, mas eu tenho a vida toda, não sei. Mas esse momento que passou hoje nunca mais vai se repetir. Você vai ter outros momentos, talvez parecidos, talvez melhores, piores, mas esse que você desperdiçou hoje, nunca mais. O tempo é preciosíssimo. E nós, para sermos discípulos de Jesus, nós temos que renunciar ao tempo. Mas o meu tempo, o sábado é meu. É seu? Tá. Eu sei se vocês nunca falaram isso. É que eu sou meio besta, sabe? Eu ouço vozes na cabeça. E depois a gente diz que é discípulo. A minha família. Não, família é do Senhor. O meu carro é do Senhor. Sabe, irmãos, renunciar é tão difícil. A gente não renuncia a nada. Deixa eu dar um exemplo simples, para você ver o quanto o ser humano ele é doente. Eu estava no canto da igreja, no fundo assim, entrou um rapaz, um visitante. Aí ele pegou e se apresentou para um dos obreiros da igreja, e eu estou ouvindo. E ele falou para aquele obreiro, eu sou o pastor fulano de tal. Aí o rapaz falou, amém, tal, não sei o que lá, viu, irmão? Ele falou, irmão não, pastor. Aí daqui a pouco falou de novo, irmão não, pastor. Aí o irmão ficou chateado, você é pastor na sua igreja, aqui você é irmão, se quiser, senão pode ir embora. E eu fiquei de lado só ouvindo. Falei, um foi grosseiro, mas o outro, não, eu sou pastor. Não, você é pastor lá, aqui não, meu. Aqui não. A gente não renuncia a nada, cara. O cara pensa que o tempo todo ele é o cara. Nós temos dificuldade com isso, irmãos. Dias atrás eu vi um grande pregador. Foi num podcast. Aí o rapaz rindo falou assim para ele, eu fui te apresentar e você tirou os títulos? Porque você era apresentado como divindade. Ele foi falando todos os títulos dele, doutor em divindade, tal. Ele falou assim, é porque eu deixei de ser burro. Eu deixei de ser besta, ignorante, soberbo, prepotente. Eu descobri que eu sou apenas servo do Senhor. Aí o podcast ficou interessante, eu falei, quero ouvir essa parte. Aí ele foi falando, fiz esse curso, esse. Ele falou assim, mas quer saber? Os caras me chamavam de doutor em teologia. Você se acha capaz de estudar Deus? Teologia é o estudo de Deus. Você estudou Deus? Aí o rapaz do podcast ficou sem graça. Ele falou assim, eu descobri que eu não posso. Então eu rasguei todos os títulos. Aí eu pensando, a gente tem muita dificuldade disso, irmão. Nós queremos de qualquer maneira apresentar a nossa carteirinha. O quanto nós somos especiais em todos os lugares. E Jesus falou, só precisa ser meu discípulo. Discípulo. A gente não renuncia a nada, irmãos.
Eu já vi pessoas sair da igreja porque era o dia dela ministrar, e chegou na hora, o pastor da igreja colocou outra pessoa, falou assim: pô, mas hoje era eu. Não, chegou um visitante, o pastor colocou visitante. Foi embora. Não me honra. A gente não renuncia, irmãos, nada. Jesus falou assim: olha, assim todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar, queridos, faz parte da vida cristã, faz parte. Então nós renunciamos todos os dias. Eu tenho renunciado muito ao direito. Tem coisas que eu tenho direito, teria direito, e por causa de Cristo eu estou deixando de lado, deixo o outro. Ah, mas você é bobo? Não. A vontade de Deus vai se cumprir do jeito de Deus. Quando você tem que ficar provando que você é alguma coisa, é porque você não é nada. A gente tem que aprender a renunciar, irmãos, para ser discípulo do Senhor Jesus. Então, uma coisa simples: amar a Jesus acima de todas as coisas, e renunciar por amor a Ele. Não é fácil? Então faz. Você achou fácil? Faz. Terceira coisa: obediência à palavra de Deus. João 8,31, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra. Às vezes as pessoas ouvem a pregação e falam assim: eu não concordo com o que você falou. Não estou nem aí se você concorda. É o que está escrito. Agora, se for o meu pensamento, você pode discordar do João, mas da palavra de Deus eu não estou nem aí se você concorda ou não concorda. É a palavra e acabou. Sempre será a palavra. Alguém me disse assim uma vez: você é misógino? Machista? Eu falei: não, a palavra está dizendo isso. Você não gostou? A mulher tem que cuidar da casa. Vai lá reclamar então com quem escreveu. Você não quer cuidar da sua casa, não vai falar que obedece a palavra de Deus? Não está lá que a mulher levanta cedo, ela dá ordem aos seus empregados, ela cuida de tudo, pá. Não, você é misógino. Tá. Então, obediência à palavra. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Lucas 6,46. Não adianta só conhecer a palavra, mas a gente tem que praticar. Qual foi a primeira coisa que o pastor perguntou para nós aqui domingo pela manhã? Vocês lembram? Vou lembrar vocês. Vocês estão precisando de mais uma pregação? Ou de pôr em prática o que vocês têm aprendido toda semana? Sim, não é só ouvir, é praticar. Nós vamos praticar a palavra de Deus. Então a obediência à palavra, a obediência, se nós quisermos, irmão, fazer discípulos, nós precisamos ser obedientes à palavra, porque as outras pessoas vão ver em nós o modelo. Como é que você pode falar de Jesus algo que você não consegue fazer? Você não vive. Já falei, eu acho tão ridículo a pessoa desafiar os outros para jejuar quando não jejua, desafiar para ir orar quando ela não ora, para dar dízimo, e ainda vem orar pelo dízimo se não dá dízimo. Como é que pode isso, gente? Isso é vergonhoso. Você só pode desafiar as pessoas para aquilo que você tem capacidade de fazer. Agora, obediência à palavra. Se eu quero ser discípulo, eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. Não dá para discutir com a palavra, irmãos, não dá. Ela vai nos machucar, às vezes ela vai nos colocar no chão, porque ela vai dizer que nós somos pecadores. É isso. Você não vai nunca assistir um culto de verdade, que prega a palavra de Deus para dizer que você é fofinho, cheirosinho. Ai, bilu, bilu, teté, Jesus te ama tanto, bilu, bilu, bilu. Sabe esse evangelho, água com açúcar que se prega hoje? Porque se Jesus te deixou ver, se te deixou sentir, se te deixou tocar, é porque Ele tem para você. Vai se converter. Às vezes nós vamos ver as promessas de longe, e muitos vão morrer sem tocar na promessa, diz o livro de Hebreus, e acabou. É bom a gente cantar: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em nós. Bom, o Nani canta bem, beleza.
Agora pode ter certeza que muitas promessas que ele acreditou para ele vai morrer sem vê-las. Por quê? Porque a vida é assim, para todos nós. Ele só tem que obedecer a palavra. Deus, no seu tempo, Ele pode cumprir muita coisa. Então ser discípulo é ser discípulo e obedecer a palavra, ainda que as promessas não se cumpram para mim. Tem coisas que eu não verei, talvez os meus filhos, talvez os meus netos. E tem coisas, irmãos, que eu não sei não, hein? Eu fico só pensando naquele texto que diz assim: achará o Filho do Homem fé na terra quando Ele voltar? Fica pensando, tem um rapaz, eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele grava uns vídeos na internet, e ele põe assim um vídeo, o anjo visitando as igrejas, ele vai assistir os cultos. Ele entra em cada lugar, rapaz, que eu fico pensando, meu Deus, quando Jesus chegar, vai ser um negócio assim. Então ser discípulo, irmãos, é obedecer a palavra. Obedeça a palavra, simplesmente obedeça. Ah, mas está doendo. Eu sei. Não gostei, eu também não gosto de um monte de coisa, mas eu obedeço porque está escrito. Nem tudo que eu ouvi, ou que eu li aqui, eu disse assim, nossa, que bênção que é assim, hein? Tem coisa que eu falo assim, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu sei que vai mexer muito comigo. Então, primeira coisa, amar o Senhor acima de todas as coisas. Segunda, renunciar. Terceira, obedecer. O Silmar dizia que a gente ia para a escola para aprender o ABCD, né? E depois você vem para a igreja para aprender o OBDC. É isso. E muitos até hoje não aprenderam. Quarta coisa. Ele nos desafiou para amar como Ele amou. Não é só amar o seu Senhor acima de todas as coisas. É você amar como Ele amou. Olha só o que diz João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se você só ama quem você quer, só trata bem quem você ama, quem te trata bem, que diferença fez? O Senhor está dizendo que nós seremos conhecidos como discípulos quando nós praticarmos o amor uns para com os outros. E, irmãos, não é fácil isso não, porque tem gente que eu vou falar para você, carne de pescoço, hein? Vamos falar a verdade? Tem gente ruim, não é? Tem gente ruim. Aí, nesses encontros de internet da vida, aí do podcast, o cara está lá entrevistando, mesmo rapaz, entrevistando agora do pastor. Ô pastor, fulano de tal foi lá orar pelo presidente da república. Você iria? Ele falou, não. Por que você não iria? Porque se eu fosse orar por ele, eu ia orar por um motivo muito justo. Para cair fogo naquele miserável. Falou, não. Aí o rapaz falou assim, mas você não quer a salvação dele? Eu falei, não tem salvação não. Estou falando sério, mas eu assisti um podcast essa semana. Aí eu dei muita risada, porque eles dois discutindo agora. O cara que estava entrevistando e o obreiro que estava lá, né? Mas Deus nos chamou para amarmos. A decisão é do Senhor. Quem entra, quem não entra lá no céu, não sou eu que decido. Eu não gosto de um monte de gente, é verdade. Mas não me cabe dizer quem entra no céu e quem não entra. Amém? Então, nós, como discípulos, nós não podemos ser assim, os revanchistas. Irmão, vamos fazer uma oração contrária para fulano adoecer. Que isso, gente? A igreja não pode fazer isso nunca. Ah, mas ele não é dos nossos, e daí? A igreja tem que orar sempre por paz, irmãos, por misericórdia. A igreja tem que orar sempre por transformação. Quem pode ter o poder de transformar o homem é Deus, nós não temos. Nós não temos, mas às vezes a gente assume tanto um lado que nós esquecemos que antes de ser desse ou daquele, nós somos de Cristo. Então tem um monte de crente, eu não sei qual é o termo certo para usar, não sei, mas eles colocam tudo à frente e esquecem que são cristãos. Eles colocam a bandeira até de política, de pessoas, eles idolatram homens, e Cristo fica aqui de lado. Por quê? Porque eu sou contra isso. Você é contra isso, mas você não está aqui para fazer isso ou aquilo. Você está aqui para servir a Deus.
a Deus. O nosso reino é dos céus, irmãos. Amém? Então o discípulo, ele ama. Amar com o amor de Jesus. Eu sei que não é tão simples, irmãos. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu perdoar meu irmão? 7. 70 vezes 7. Jesus podia multiplicar por quantas vezes ele quisesse. Todas as vezes que alguém se arrepender de pedir perdão, você tem que perdoar. Mas e se a pessoa não me pedir perdão? Você que decide. Você quer continuar envenenado? Fique. Só você que vai morrer com o seu próprio veneno. O perdão te liberta. Não perdoar é você ficar envenenado, se mordendo todo dia e o veneno escorrendo dentro de você. Queridos, nós precisamos aprender princípios bíblicos e colocar em prática. Senão a gente nunca vai ser aquilo que Deus espera de nós, nunca. Amar os outros com amor incondicional. Eu não amo porque a pessoa fez alguma coisa por mim, ou porque ela me deu algo, porque ela cuidou de mim quando eu estava carente, porque assim, às vezes a gente gosta de jogar na cara dos outros. Irmão, quando eu estava precisando, você não me procurou, agora você vem me procurar? Um grande amigo meu ficou um tempo sem aparecer em casa, há uns anos. Aí um dia, de repente, ele tocou a campainha da minha casa. Eu abri a porta e ele estava com mais um rapaz, um amigo. Ele falou assim: Joãozinho, posso entrar? Pode. Entrou, sentou lá no sofá. E eu percebi que ele estava muito estranho, diferente, barbudo, cabelo grande, um pouco sujo assim. Eu falei: tá tudo bem? Ele falou: tá, estou trabalhando no terceiro setor. Você sabe o que é o terceiro setor? Ele está trabalhando com lixo, reciclagem de lixo. João, estou trabalhando no terceiro setor. Eu falei: como é que é? Ele falou: eu estou lá num lugar espalhado, assim, lá longe. Ele falou onde era. Eu falei: cara, por que você não me ligou mais? Ele falou assim: porque quando estava tudo bem eu não te liguei. E eu não tive coragem de ligar agora que está tudo ruim. Eu falei: você é meu amigo. Amigo não tem esse negócio. O amigo, ele pode passar 10 anos sem te ver, ele vai continuar sendo seu amigo. Aí eu liguei para um amigo meu lá de casa. Eu falei: estou mandando fulano aí, ele precisa de um trabalho. Mas não sei. Eu falei: não, ele precisa de um trabalho. Aí deu dinheiro para ele cortar a barba, fazer o cabelo e tal, acertar a documentação. Ele foi para o trabalho. Nunca mais ele deixou de trabalhar. Ele é um profissional excepcional. Mas ele só precisava do amigo. E às vezes a gente vai dizer: mas você não sumiu, cara. Só aparece na festa. A gente não faz essas brincadeiras quando os irmãos aparecem aqui, só vem para comer. Se nós amássemos, a gente ia abraçar e falar assim: cara, que bom que você vem, hein? Vou separar a melhor parte do bolo de maracujá da Gilson para você. Melhor parte do bolo vai ser seu, hein? Vai tomar um cafezinho da Clarice hoje, especial. A gente tinha que tratar muito bem, sabe, irmãos? É isso. Amar como Jesus amou. Isso é ser discípulo do Senhor. Mas a gente tem tanta dificuldade com isso, tanto, porque nós queremos que as pessoas nos tratem bem. Se elas não tratarem bem, a gente responde na mesma moeda, ainda fala assim comigo: assim mesmo, eu sou, como é que é, transparente. Não, você é grosso, cavalo, jumento, sei lá o que é. Aí a Lúcia fala assim: você não pode falar essas palavras. Não, vou mentir, você é fofinho, viu, você só dá coice. Não, às vezes a pessoa é um jumento mesmo, sabe, grosseiro. É difícil, irmão. Eu vou falar para você, é difícil. Porque as pessoas idealizam um pastor, sempre chega aqui: irmãos, a paz, a paz. Não, a palavra de Deus é a palavra, acabou. Às vezes ela é dura mesmo. Pastor, mas a palavra não chamou a gente de jumento, não. Mas ela chama você de coração de pedra. Coração de pedra. Aí sim. Ser coração de pedra, irmãos, eu vou falar para você, os animais, eu usei a figura do jumento. Você pensa que o jumento tem coração de pedra? Não tem, não. Ele te carrega para um lado e para o outro. Ele é muito melhor do que esse coração de pedra que a gente fala. Muito melhor. Quinta coisa, simples, 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 simples. O discípulo é aquele que multiplica a vida de Jesus. Discipular é vida na vida. Vida na vida. Nós vamos ver na aula de amanhã. Jesus, lá em João capítulo 15, versos 5
verso 7 ao 8, ele diz assim: se vós permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedires o que quiseres, vos será feito, e nisso será glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo dá fruto, irmão. O discípulo multiplica o Senhor Jesus. Nós vamos ver amanhã em 2 momentos o que é ser discípulo. Jesus pegou seus discípulos, ele separou umas pessoas para estar com eles no primeiro momento, no segundo momento para fazer. Primeiro você precisa estar com as pessoas, para depois você fazer. Mas a gente precisa estar junto, senão não vão conseguir fazer nada em nome do Senhor. Então, ser discípulo, que é o grande desafio, Jesus falou: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e agora eu estou comissionando vocês, eu estou dando à igreja essa tarefa. A missão da igreja é uma só tem uma missão para a igreja: ir de fazer discípulos de todas as nações. Aí ele vai dizer como é que se faz. Ensinando-os a obedecer. Vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo discípulo é batizado. Ensinando-os a obedecer a tudo que tem o Senhor ordenado. Obedece e guarda a palavra, e assim eu vou estar com vocês permanentemente. A igreja do Senhor, irmãos, precisa olhar para as Escrituras e olhar dia a dia, olhando para mim, olha para as Escrituras e olha para mim: será que eu estou fazendo algum discípulo de verdade? Você sabe que eu me pergunto muito sobre isso. Não é possível, depois de 20 anos ministrando no mesmo lugar, não ter muitas pessoas que pensem a palavra de Deus como eu penso, ou que olhem para a Bíblia e falem assim: rapaz, não é que é assim mesmo, está escrito lá? Será que nós estamos formando discípulos, irmãos, ou a gente está só lendo, as pessoas ouvem, cada um vai para casa com a sua própria ideia? Nunca parou para olhar assim: pastor leu aqui desse jeito, será que é isso mesmo? Será que é isso? Por que eu estou aqui? O desafio nosso, irmãos, é fazer discípulos. Agora, se você não é discípulo de ninguém, você nunca vai conseguir discipular ninguém também. Quem que te desafiou? Aqui está o nosso desafio, a régua está aqui, é Jesus. É bom você ter Jesus como desafio maior, sabe por quê, querido? Porque você se sente mais à vontade. Você sabe, eu nunca vou chegar nesse patamar dele, mas esse é o meu alvo. Eu vou estar sempre olhando para Ele. Ele é o meu alvo. Ele é o meu alvo. Se eu for olhar para os homens, eu vou tropeçar, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado, angustiado, porque cada ser humano tem um dia bom, um dia ruim. Tem dia que você não amanhece muito legal, tem dia que você amanhece meio corintiano da vida, assim e tal, aí não dá certo não. Tem uns dias que a gente está assim, irmãos, com vontade de explodir, não é verdade? Fala a verdade, é. Mas o nosso Deus, nele não há sombra nem variação de mudança. Nunca. Você não vai pegar um texto bíblico que Jesus, você vai confundi-lo com outra pessoa. Ele é inconfundível. Jesus não parece com Pedro, ele não parece com Paulo, ele não parece com Tiago. Ele é Jesus, ele é o Senhor de tudo e de todos. Amém? Ele tem uma palavra para nós, para cada manhã, para cada dia, irmão, para cada momento da nossa vida, para cada situação, por mais complexa, por mais difícil que seja, por mais derrotado você esteja se sentindo, quando você olha para Jesus, tem uma palavra de vida. Olha, se você olhar para João 11, 28, diz o quê? Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está cansado? Vem aqui. Quando você estiver assim, não tem esperança nenhuma, você olha lá para o João,
De novo, Mateus 11, 28, você olha para João, capítulo 11, quando ele fala com Marta: se creres, verá a glória de Deus. Aquele que crê em mim não morrerá, e ainda que seja morto. Todas as nossas esperanças são renovadas nele. Nele, queridos. Nós precisamos ser discípulos dele, aprender com ele, nos dedicar a servir a ele. Não sei se você teria como fazer isso que eu coloquei, são 5 coisas, talvez não. Amar a ele acima de todas as coisas. Talvez hoje você ainda ame mais o seu gato, porque você não perderia o aniversário do seu gato por nada. E essa conversa não é sobre gatos, você sabe disso. Talvez você ame mais as suas posses, e você não renunciaria a nada. Talvez você ame mais o seu direito de dizer: eu faço, eu vou. Você não esteja muito afim de obedecer. Talvez você só queira amar as pessoas que estão ao seu redor, que são boas com você. Mas aqueles, sabe, que você não gosta, se eles não existissem, você vai dizer assim: seria até bom, hein? Talvez, irmão, talvez a gente tenha tanta dificuldade para deixar ele, para lidar com essas coisas do dia a dia, que a gente não consiga nos colocar como discípulos do Senhor. Nosso desafio hoje: eu quero ser discípulo de Jesus, sabe, irmãos? Eu tenho saído para tanto lugar para ensinar, para dar aulas, para falar de como ser discípulo de Jesus, e eu fico me perguntando: será que eu estou conseguindo cumprir esses pontos? Será que alguém está olhando para mim dizendo assim: cara, eu acho que esse homem aí está falando aí, esse negócio, ele está vendo uma vida parecida com isso que ele está falando, eu vou dar atenção para ele. É para você pensar sobre isso, como é que você está vivendo, para quando você tiver a oportunidade de falar com alguém, com o microfone na mão ou não ser palavras vazias, mas você falar daquilo que você está comprometido a fazer, mesmo que você não tenha alcançado, mas você está comprometido a fazer. Vamos colocar de pé? Discípulo, ser discípulo, é só isso que eu quero, ser discípulo. Eu não quero ser o Paulo, escritor de 1/3 do Novo Testamento. Eu não quero ser Isaías, um profeta messiânico. Eu não quero ter a última palavra, eu só quero ser discípulo do Senhor. Quando alguém perguntar quem você é, eu só vou dizer assim: eu sou discípulo dele. Só isso, só isso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, Pai. Que a tua palavra possa ter batido no coração do meu irmão, da minha irmã, assim como bateu no meu, como algo desafiador, Pai. Nós precisamos rever nossas posições, Senhor. Será que nós estamos de verdade nos preparando para ser discípulos do Senhor, para ser parecidos com o Senhor Jesus? Ajuda-nos, Senhor, a amar-te mais do que todas as coisas, a ter a capacidade de renunciar para te servir, Senhor, de obedecer a tua palavra, de amar uns aos outros, Senhor, da maneira que o Senhor nos tem amado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazer tudo isso, ó Deus, e fazer discípulos, formar pessoas parecidas contigo, poder falar para elas o que Paulo disse um dia: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que nós possamos te imitar, Senhor, no amor, no cuidado, no zelo, no temor e no tremor, Pai. Abençoa a vida do teu povo, da tua igreja, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, que nós possamos fazer discípulos de todas as nações, como diz a tua palavra, batizando-os e ensinando-os a guardar os teus mandamentos, Senhor, com a convicção, a certeza de que o Senhor está conosco e estará todos os dias até a consumação dos séculos. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai, no precioso, maravilhoso nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém? Amém? Ministério de louvor? Não, pode cantar. Deus é bom, queridos, Deus é bom.
Tudo que nós fizermos, irmãos, nós temos que fazer com o nosso coração pronto para servir o Senhor. Pronto. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Que possamos estar prontos para esse chamado maravilhoso e de pregar o Evangelho, fazendo discípulos, que nós possamos ser essa referência, que nós possamos ser sal e luz em nome de Jesus. Não só ouvir, mas praticar a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o teu nome. Feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Aleluia, Jesus. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Eu e você, amém? Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer.
chegado amanhecer. Aleluia, Jesus. Que seja um despertar de Deus para nós, como discípulos do Senhor.